Olá, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos, nossos seguidores, pessoas que sempre estão nos acompanhando nesse dia a dia, né? Vamos falar hoje sobre a declaração de imposto de renda da pessoa falecida. Nós temos recebido muitas informações, muitos pedidos de informações, de esclarecimentos dos nossos alunos, dos nossos seguidores, né, de como é que eu faço, se é obrigatório mesmo, né, e quais são as implicações que existem na ausência da declaração final de espólio, principalmente, né, no patrimônio de quem faleceu. Então nós temos aí, passando aí pelo período da pós-pandemia, né, onde nós tivemos muitas perdas, e então ainda tem muita gente que não sabe o que fazer, né, com o patrimônio que foi deixado pelo seu ente querido. Então é interessante que nós possamos debater sobre isso, né, para que nós possamos chegar que a pessoa consiga resolver, né, a situação. Eu lembro que lá em 2022 nós fizemos um vídeo, né, falando sobre espólio, e até hoje aquele vídeo ele é muito pesquisado, é muito consultado, e nós vamos começar a trazer informações sobre o inventário, sobre espólio, né? Então, olá novos colegas contadores, sejam bem-vindos ao canal do Prof. Marco Macedo, que nós tratamos aqui de assuntos relacionados principalmente à tributação da pessoa física. Nós já estamos aí labutando há quase 30 anos na solução de problemas de pessoa física. Nós nos dedicamos muito a isso. Então aqui conversamos sobre como você, contador autônomo, consegue faturar mais de 10.000 todos os meses com o imposto de renda, analisando efetivamente o imposto de renda da forma que ele é, de forma integral, de forma completa. A grande maioria de nós só se preocupa com o imposto de renda quando o ano vira. Quando chega o mês de março, abril e agora maio, dentro do calendário de entrega da declaração, né, e da declaração de ajuste anual. Então, se é uma declaração de ajuste anual, ela está ajustando alguma coisa. E o que ela está ajustando, Marco? Ela está ajustando as informações que você teve, que você prestou no ano anterior. Tá? Então, nós vamos tratar disso. Eu sou Marco Macedo, contador, professor, mentor há mais de 26 anos, né? E eu queria saber de você, contador, se você acredita que a ausência da declaração de espólio acarreta uma série de problemas para a família, né, para os herdeiros. Escreve aí embaixo no comentário para mim, né? Se você não fizer a declaração de espólio, está tudo normal, está tudo certo? Que aí vem dentro daquilo que nós defendemos. Nós, enquanto profissionais, nós temos que nos preocuparmos em resolver problemas dos nossos clientes, do contribuinte, quando se fala de pessoa física, dos usuários em geral. E aí, o que você acha? É uma oportunidade de negócio para você? Então vamos analisar as oportunidades para o contador em relação à obrigação da declaração do imposto de renda da pessoa falecida. Nós não falaremos aqui da prática de preenchimento de declaração, não falaremos aqui de como você constitui o inventariante, como você vai ter o trâmite legal do inventário em si. Isso aí, orientamos que você procure um advogado especializado no assunto para poder fazer todo o trâmite documental, né, criação lá do processo inventarial das pessoas. Né. Vamos falar aqui sobre alguns aspectos importantes e o que implica essa não entrega da declaração, e ajudar você a prospectar novos clientes que possam lhe possibilitar melhores rendimentos.
Então milhares de pessoas estão com restrições cadastrais e impedidas de movimentar seus bens e direitos que foram herdados da pessoa que faleceu. Por quê? Porque não foi feito o trâmite legal no processo de transferência de bens e direitos da pessoa falecida para os seus herdeiros, herdeiros diretos, indiretos, etc. Então, nesse processo, a pessoa faleceu, automaticamente ela vira um espólio, os bens e direitos e as obrigações dela vão compor o espólio dela. Enquanto não for feito a finalização do processo de transferência de posse e propriedade da pessoa que faleceu, ela é tratada como se ainda estivesse na gestão dos seus ativos e também é na responsabilidade dos seus passivos. Então, por isso que nós falamos de espólio. A pessoa faleceu, automaticamente o espólio assume todos os bens, direitos e obrigações daquele ser. E aí nós temos que fazer o quê? Qual é o procedimento? Primeiro, a família deveria entrar em contato com alguém, na justiça, pode ser um advogado especializado na vara da família, para poder estruturar esse inventário. Para que ele possa entrar com pedido, a família tem que escolher quem é o inventariante também, para poder assumir essa obrigação de gerir o processo enquanto não é repassado para os seus herdeiros. Então nós temos aqui, primeiro, que quebrar algumas objeções, que geralmente quando você fala de espólio, a maioria das pessoas vai falar assim, mas eu vou gastar com isso? Não vou fazer. Então, isso não é facultativo. É obrigatório que você faça. A declaração final de espólio, assim como a inicial e intermediária, elas são obrigatórias para que haja o desembaraço daquele bem, daquele direito, que seja deixado por uma pessoa para os seus herdeiros. Não é, eu vou pensar se eu faço. Não tem que pensar. É obrigatório. Eu tenho que fazer a declaração. Se eu não fizer a declaração final de espólio, repassando os bens e direitos da pessoa que faleceu para os seus herdeiros, eu posso ter muitos problemas lá na frente. E os responsáveis são os herdeiros. Eles são responsáveis. Eles escolhem um inventariante, quem é que vai ficar gerenciando tudo isso para poder fazer. Então temos que fazer a declaração inicial, intermediária e final, que nós vamos tratar nesse vídeo também. Vamos tratar como é que eu faço isso, prazos, alguns prazos que eu tenho que entender e respeitar, para que possa ser feito da melhor maneira possível esse cumprimento dessa obrigação acessória, que ela existe. Então a declaração do imposto de renda, ela é obrigação anual para todos os contribuintes do Brasil, inclusive as pessoas que faleceram. Então, no entanto, quando uma pessoa falece, seus bens e obrigações ainda pertencem ao seu espólio e ainda precisa ser declarada e regularizadas perante a Receita Federal. A legislação estabelece que após o falecimento de uma pessoa, seus herdeiros ou responsáveis legais devem cumprir uma série de obrigações fiscais, incluindo a apresentação da declaração de imposto de renda do falecido. Então as implicações legais, elas podem passar pela omissão da declaração de imposto de renda da pessoa falecida. Ela pode ensejar uma auditoria em cima dos bens e direitos desse falecido. Pode ser provocado também acusações de sonegação fiscal daquele bem. Então, até para você fazer a movimentação desses bens, direitos que você tem, que possa vender, você tem que ter autorização da justiça para que você possa fazer isso, enquanto ela não for repassada para a sua posse definitiva, sua propriedade definitiva. Então tem uma série de implicações.
Então destacamos alguns aspectos fundamentais relacionados à declaração do imposto de renda. Primeiro, a declaração de imposto de renda do falecido deve ser entregue até a data limite estabelecida pela Receita Federal para o ano em questão. Então eu tenho que fazer a declaração também até dia 31 de maio. Agora, eu tenho que analisar alguns prazos específicos para saber quando é que eu faço. Isso nós vamos ver quando nós formos falar sobre as 3 declarações que existem da pessoa falecida. E o não cumprimento do prazo, como qualquer declaração normal, ela pode ensejar multa. Tá? Tem a multa por atraso na entrega da declaração também. Somente os herdeiros ou responsáveis legais têm a legitimidade para apresentar a declaração em nome do falecido. Necessário comprovar a condição perante a Receita Federal também. Os bens e direitos na declaração do falecido devem ser informados todos os bens e direitos e dívidas que estavam em nome do falecido. Então eu tenho que pegar a declaração do ano anterior ao falecimento, eu tenho que replicar tudo que estava sendo declarado anteriormente. Inclusive, se for identificado bens não declarados, eu tenho que elencar todos os bens identificados na declaração. Existe a possibilidade também de você identificar a posteriori bens, direitos que não estavam elencados até a data do falecimento. Às vezes, os herdeiros não tinham conhecimento daqueles bens, e aí você pode fazer uma sobrepartilha depois. Fazer uma declaração de sobrepartilha. Que no programa do imposto de renda eu tenho essa possibilidade. Fazer partilha e sobrepartilha, fazer só sobrepartilha. Porque tem muita gente que deixa bens e direitos para a família e não informa para a família que tinha aquele bem. E aí só depois de uma investigação, depois do processo de inventário, é que se descobre que a pessoa detinha o direito ou a propriedade de outros bens. E aí você tem, a Receita Federal permite que você faça essa sobrepartilha, né? Informar bens que não estavam identificados. Que aí, isso é interessante que você entenda dentro do programa, entre lá na aba do espólio, né? E dá uma olhada o que tem de informação necessária, né? Número do processo, data da decisão, a data do trânsito em julgado, que nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então isso inclui imóveis, veículos, investimentos, contas bancárias, notas promissórias, tanto a pagar ou a receber. Você tem que elencar tudo. Faz um pente fino aí, o que ficou, o que teve de processo. Lança tudo na declaração, que vai ajudar muito na hora que você tiver o encerramento do inventário e a partilha definitiva, para você identificar para quem vai, quanto vai. E também identificar todos os herdeiros. Tá? Todas as pessoas que são herdeiras daquele patrimônio. E aí tem muitos casos que a família está fazendo o inventário e não sabe que existem outros herdeiros. Mas é interessante que tenha uma busca, né, uma investigação para saber. Porque geralmente tem muita surpresa, né? Na hora que você está no processo de inventário, alguém entra e fala assim, eu sou herdeiro. Não vai poder fazer. Herança. Caso o falecido tenha deixado herdeiros, é necessário realizar a partilha dos bens e incluir essa informação na declaração de imposto de renda. Importante observar as regras específicas para a divisão dos bens e a incidência dos impostos. Né? No inventário, né, no caso do inventário, em alguns casos, é necessário abrir o processo de inventário para formalizar a divisão dos bens do falecido. Esse processo também pode ter implicações fiscais, pois a Receita pode exigir informações adicionais e verificar a regularidade da partilha, e identificar se foi pago os impostos necessários. Mas quais são os impostos que pode ter? No caso de um repasse, né? Lembrando, doações, né? O ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, que aí é o caso do inventário e doações, ele é devido para o Estado. Não tem imposto de renda sobre isso. Só no caso de ter acréscimo patrimonial. Aí você tem que calcular se é devido ou não o ganho de capital. Mas o ITCMD
que aí depende muito do estado em que você esteja fazendo esse inventário, essa partilha. Vai variar as suas alíquotas, né? Tem estado que é 4%, 5%, 6%, tem estados que tem uma parcela que é isenta, e aí é interessante que você veja dentro do seu estado qual é a alíquota efetiva para isso, né? Para poder fazer esse cálculo correto, né? Essa informação correta que você possa fazer. Então é fundamental estar ciente das obrigações fiscais a cumprir, né? Todas as exigências que tenha da Receita Federal. A omissão da declaração, ela pode ensejar tudo aquilo que nós já vimos: multa, juro, pode abrir auditoria para identificar se você não está sonegando. No caso do inventariante, o responsável pela declaração, se ele não fez a declaração de forma correta, ele pode ser demandado, inclusive judicialmente, penalmente, por sonegação. Então nós temos que ter muito cuidado nesse processo todo da declaração. E seria interessante que na hora que houver a morte da pessoa, né, o passamento da pessoa, que se busque pessoas que sejam especializadas nisso. Busque um advogado especialista, busque um contador experiente na área para orientar de como fazer, né? Nós já tivemos vários casos aqui de consultorias que nós fizemos, né? Eu tinha um cliente que ele veio a falecer, né? E na época ele tinha uma sócia, mas que a sócia nunca trabalhou na empresa efetivamente. Era 99% ele era da sociedade e 1% era uma pessoa que tinha trabalhado com ele e por uma exigência legal de ter sócio, por um processo licitatório, e ele achou interessante ter uma sócia. Aí colocou 1%. E a pessoa nunca trabalhou lá. E aí quando eu fui procurado, porque eu fazia o imposto de renda das filhas do Decujos, e aí é que foi se começar a investigação de como resolver isso. Como é que eu vou resolver um caso? Aí teve que fazer uma busca. Onde é que está essa sócia? Porque para fazer todo o trâmite de transmissão da sociedade, né, para os herdeiros, nós temos que ter a quiescência de quem é sócio. Então foi um trabalho bem meticuloso que nós tivemos que fazer para poder esclarecer isso. E aí você vai continuar a empresa ou não, né? As filhas não tinham interesse em uma empresa de representação. Aí os funcionários todos tinham mais do que 16 anos de casa. E aí você tem que fazer todo o levantamento dos direitos trabalhistas, fazer todo o processo, né? Atualizar os documentos, porque não eram atualizados os documentos. Aí tem que preencher carteira de 16, 18, 20, 22 anos, tinha uma pessoa lá, para poder fazer todo esse acompanhamento e deixar tudo legal para poder fazer os trâmites que se tinham. Tá? Então é interessante que façam como elas fizeram. Procura alguém que seja experiente no assunto, advogado, tributarista de vara de família, contador que seja especializado nessa parte de inventário, que já conheça o processo, né, da obrigação tributária da pessoa, para poder ajudar no cumprimento das obrigações. Então, primeiro, o que é uma declaração de espólio? É uma obrigação fiscal do responsável legal pelos bens, direitos e obrigações de uma pessoa falecida. Essa declaração é obrigatória pela Receita Federal e deve ser realizada durante o processo de inventário. A importância dela é para garantir a regularidade fiscal dos bens e direitos deixados pelo falecido, evitando problemas para os herdeiros, especialmente em transferências de propriedade e partilha. Existem muitos bens e direitos que foram deixados por herança e que simplesmente os herdeiros não têm acesso. Eles não conseguem aceder a isso. Por quê? Porque não foi feito o trâmite legal. Não foi feito o processo de inventário, não foi feito a partilha, né? Que a partilha é justamente a divisão daquilo para os herdeiros que têm esse direito.
de receber a herança. Então imagine aí, pelo descuido, pelo desconhecimento até de muita gente que tem seus patrimônios, não avisa a família, não se prepara para o momento da partida, e aí você acaba não tendo como movimentar isso. Tem muitas famílias que o patriarca, né, ou a matriarca, quem for o gestor de todo o patrimônio, pessoa que detinha em vida aquele patrimônio, por não ter esse cuidado de deixar um representante legal, de deixar alguma... Tem gente que tem muito patrimônio deixado pelo decujos e simplesmente, às vezes, não tem dinheiro para pagar contas. Por quê? Porque até você entrar no trâmite de regularização do responsável, do inventariante, demora um tempo. Então é bom que você comece a conversar com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus clientes, da importância de você fazer uma gestão no caso de um falecimento. Até porque nós não sabemos quando nós vamos. Nós só sabemos que nós vamos partir um dia. E aí as pessoas que ficaram, às vezes, têm muita dificuldade para poder solucionar esse problema. Tem gente que realmente, eu conheci pessoas que passavam fome. Tinham que pedir emprestado, tendo milhões na conta, tendo um patrimônio milionário, e às vezes tinham que ficar à mercê de ajuda para poder fazer. Por quê? Porque estava tudo bloqueado. Não foi feito a transmissão, então eu não consigo fazer a movimentação de forma legal. Não, tem gente que faz a movimentação de forma legal. Tá? Mas isso aí vai dar problema lá na frente. Então nós temos que trabalhar com a legalidade. O que está escrito, o que está estabelecido, o que eu tenho que fazer efetivamente para isso, nessa transferência de propriedade. Tá? Então, o responsável pela informação é o inventariante, que será nomeado lá pela justiça. Quem é o inventariante? Aí a família, os herdeiros, eles têm que chegar num consenso. Existe a prática natural de, vai ser um dos herdeiros que vai assumir isso. Ponto. Aí, qual é a pessoa que tem mais conhecimento, que tem possibilidade de chegar e fazer a gestão disso? Eu tenho acompanhado vários processos e geralmente na hora que você indica um dos herdeiros para fazer a gestão do patrimônio, infelizmente tem alguns percalços no caminho. Tem a questão da desconfiança, né? gera um desgaste muito forte nessa questão de você ter alguém. Muita gente que tem possibilidades, que tem condições, escolhe um terceiro. Vamos escolher alguém de nossa confiança, mas que não faça parte da herança. Né? Que aí você começa a ter alguém que vai ser mais isento, né? Digamos assim, sou mais isento para poder fazer. Mas se inclui custos também, que você tem que pagar essa pessoa que faça. Mas em alguns casos, quando envolve valores muito vultosos, nós aconselhamos que você tenha, vamos lá, um contador, que seja o administrador judicial daquele espólio, um advogado, né? Alguém de confiança, alguém que tenha conhecimento de gestão patrimonial, alguém que possa gerir aquele patrimônio, porque entenda, não é porque a pessoa faleceu que aquele patrimônio não vai gerar renda, continuar gerando renda. Aquele direito vai continuar demandando uma gestão para que ele cresça cada vez mais. As obrigações têm que ser pagas, então tem todo essa obrigatoriedade de fazer. Alguém que gere isso até o momento em que você tiver a partilha. Tá? Destinação efetiva para quem tem direito após a morte do decujus. Tá? Então, caso o inventário seja extrajudicial, o responsável continua sendo inventariante nomeado pelos herdeiros. Tá? Tanto judicial quanto extrajudicial, você consegue fazer esse estabelecimento ali por escritura, né, desse inventariante. E nós temos 3 tipos de declaração: a inicial, a intermediária e a final. A declaração inicial, vamos lá, eu vou utilizar aqui o período ano calendário. Tá? X1. Então é o ano calendário X1.
No ano calendário X1, a pessoa faleceu e deixou bens, direitos e obrigações. Então, feita no ano seguinte ao falecimento. Então, no ano X1 a pessoa faleceu. No ano X2, ainda não finalizou o inventário, ainda está no processo de inventário. E aí, no ano X2, eu tenho que fazer uma declaração inicial de espólio. É uma declaração, entre aspas, normal. A única coisa que eu tenho que mudar é lá na natureza da declaração. Eu vou colocar lá na atividade principal 81, espólio. A natureza da atividade do declarante é espólio. Mas é uma declaração de ajuste anual. Uma declaração dita normal. Só lá no código. Natureza da ocupação 81. Espólio. E lá na aba inventariante, eu vou colocar o nome, o CPF do inventariante. Para que a Receita saiba quem é a pessoa que está responsável por gerir o patrimônio do decujus. Tá? Então os bens, eles são declarados integralmente, como nós já falamos. Tem que pegar todos os bens, todos os direitos, todas as obrigações que ficou daquela pessoa que faleceu. Eu tenho que informar essa declaração inicial de espólio. Durante o ano X2, foi transitado ali o espólio, o inventário da família. Quando chegou no ano X3, ou seja, o segundo ano após a morte, esse inventário ainda não está finalizado. No ano X3 ainda não está finalizado, ali até fevereiro do ano X3 não foi finalizado, não foi transitado e julgado. Então eu vou fazer uma declaração intermediária. Ou seja, eu vou repetir a declaração do ano anterior com o código 81 de espólio e faço a declaração normal, com os acréscimos e decréscimos que possa ter ocorrido nesse período. Pagou-se dívidas, tem bens, tem direitos, teve perdas de bens e direitos, você vai fazer todo o trâmite como se a pessoa ainda estivesse viva, porque o espólio dela existe. E aí você tem, após a decisão da justiça, né? Nós já decidimos aqui qual vai ser a partilha. Transitou em julgado, que aí é o ponto-chave, tá? Quando é que eu vou efetivamente fazer o final desse espólio? Quando transitar em julgado. Olha, saiu a decisão aqui, foi lá, os herdeiros entraram no acordo, o juiz determinou, a partilha vai ser isso, assim, assado, cozido, etc. Tá? Então eu vou colocar a ex-cônjuge, a meieira, vai ter 50%, os demais vai ser dividido pelos 3, 4, 5 herdeiros, um herdeiro, e aí eu faço aquilo, decidiu. Só que o gatilho para você fazer a declaração final do espólio é quando transitou em julgado. Houve o trânsito em julgado, e aí você faz a declaração final de espólio. E aí já não é mais uma declaração normal. Lembrem-se, na declaração de ajuste anual, eu tenho 3 possibilidades na hora que eu abro a declaração. Declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva e declaração final de espólio. No caso de trânsito em julgado, aí eu tenho que fazer uma declaração final de espólio. Mas quais são as datas, Marco? Se transitou em julgado no ano anterior ao exercício, ou seja, lá no ano X3 eu vou fazer a declaração do exercício X3. Aí eu tenho que ver qual foi a data do trânsito em julgado. Se o trânsito em julgado foi no ano anterior ou até o último dia útil de fevereiro, então até o final de fevereiro do ano X3, eu faria imediatamente no ano X3 a declaração final de espólio. Não, Marco, o trânsito em julgado foi em março, em abril, em maio do ano X3. Aí eu tenho que fazer a declaração intermediária, eu tenho que fazer uma declaração normal, intermediária, e no ano seguinte eu faria a declaração final de espólio. Só nesse caso que eu poderia ter que fazer. Então, Marco,
transitou em julgado dia 25 de fevereiro do ano X3. Então, no próprio ano X3, eu já tenho que fazer o quê? Declaração final de espólio. Tá? Então, eu tenho que ter o conhecimento desses prazos, tá? Para poder fazer. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um exemplo bem mais curto. A pessoa faleceu em X1. Em X1, lá em janeiro de X1, a pessoa faleceu. Foi aberto o inventário, teve a partilha, teve a decisão do juiz, transitou em julgado. Tá? Teve o trânsito em julgado. Ainda em X1, digamos que em dezembro ou janeiro de X2, transitou em julgado. No ano de X2, eu vou fazer a declaração final de espólio. Por quê? Porque eu já tenho o trâmite, eu já tenho o trânsito em julgado. E aí eu vou logo finalizar de uma só vez. Por quê? Porque já transitou. Então lembrando, quando é que eu faço a declaração final de espólio? Após o trânsito em julgado do processo. Até que data? Trânsito em julgado. Até o último dia de fevereiro, eu faço imediatamente, a partir de março, a declaração final de espólio. Não, o trânsito em julgado foi depois de fevereiro, eu faço a declaração inicial ou declaração intermediária de espólio. E só vou fazer a final a posteriori. Né? Então a declaração final, ela é o que vai regularizar o trâmite. Tá? O que vai regularizar o trâmite na declaração. O imposto sobre transmissão causa-morte, né? O que nós temos que fazer também na hora que você faz a transmissão da declaração final, o que tem que estar abarcado antes. Tá? Como é que eu vou fazer esse ajuste? O que eu tenho que fazer esse ajuste nessa declaração de espólio? Imposto sobre transmissão causa-morte e doação. Então todos os bens, eles têm que passar por uma avaliação pela Secretaria da Fazenda do estado, né, que você está fazendo. Ela vai chegar e falar assim, esse imóvel, esse apartamento aqui, quanto é que vai ser valorado para questão do ITCMD ou ITCD, né? Tem estado que é ITCD, tem estado que é ITCMD. Mas o imposto é imposto sobre transmissão causa-mortes, que é o espólio, e doação, ou seja, qualquer doação que seja feita em bens ou direitos, você tem que pagar o ITCMD. Tem um monte de gente aí, tem um monte de pais que estão doando valores e bens para os seus filhos e não estão se preocupando em pagar o ITCMD. Muito cuidado, porque não pagam imposto de renda, mas as secretarias da Fazenda, eles têm mecanismos de identificar, tá? De identificar a doação. E tem chegado correspondências para os clientes que fizeram a doação na declaração de imposto de renda e não pagaram o ITCMD. E aí já vem com juros e multas. Tá? Então tem que ter cuidado quanto a isso. Tá? Então ele pode ser aplicado sobre a transferência de bens e deve ser verificadas as alíquotas por estados. Tá? Tem que buscar essa informação. E deve ser entregue até final do prazo. Outra coisa, eu posso lançar os bens e direitos pelo valor histórico, tá? Aquilo que já constava na declaração da pessoa falecida, mas eu também posso fazer uma declaração, uma transmissão pelo valor atual, tá? Pelo valor venal do imóvel. Só que aí vai ensejar o quê? Um ganho de capital. E aí nesse ganho de capital, você teria que pagar esse imposto sobre o ganho de capital, que é o GCAP, né? Então você teria que ter esses dois tributos. O ITCMD é obrigatório. Tá? Eu recebi a doação, a herança, eu recebi a herança. Vai passar da pessoa falecida para o meu nome. Tem ITCMD. Tá? Quem é que paga isso? O espólio paga. Tá? O espólio paga se for a transmissão por valor histórico. Então digamos que eu tenho um apartamento de 200 mil reais, eu vou transmitir esse imóvel que estava lançado por 200 mil para os herdeiros. ITCMD, o espólio paga.
Não, o herdeiro resolveu que ele quer que esse imóvel que estava lançado por 200 mil seja lançado pelos 800 mil, que é o que vale hoje. Beleza. O ITCMD dos 200 mil é o espólio que paga. A diferença são os herdeiros. Eles é que são responsáveis por isso. Porque aí já é um acréscimo que eles estão escolhendo fazer. Tá? Então, muito cuidado na hora que você for fazer isso. Eu tenho que efetivamente analisar todos os meandros tributários incidentes sobre a transmissão dos bens e direitos. Tá? Então, dicas importantes para evitar problemas com a declaração. Né? A organização documental exija da família, né, dos herdeiros, todos os documentos probantes daquilo que está sendo lançado. Cópia do inventário. Entende? Olha, está aqui o resumo. Não, eu quero a cópia do inventário, eu tenho que saber o que aconteceu ali. Mantenha todos os documentos, incluindo extratos bancários, certificados de imóveis, contratos bem organizados. Tá? Se tem direito, contrato daquele direito. Né? Consulte um contador especialista. Pessoas que são especializadas em fazer isso, já tem uma tarimba, né, nesses processos. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Né? Na época da pandemia, teve uma pessoa que me procurou do estado do Paraná, que ela falou assim: Marco, eu estou precisando de ajuda. Né? Através de um vídeo que eu fiz falando de inventário, falando de espólio, falou: eu estou precisando de ajuda porque eu estou na situação que tu falaste no vídeo. Que qual era o problema? Mais de 600 mil pessoas tinham falecido, né, do Covid naquela época. Eu falava assim: poxa, como é que estão as pessoas que simplesmente não sabem o que tem que fazer? Aí eu fiz um vídeo explicando por isso. E essa pessoa, justamente, o pai tinha deixado bens e direitos, ela nunca tinha trabalhado com isso. O pai é que fazia tudo, aí ela teve que cair em campo para poder descobrir o que o pai tinha. E aí nós fizemos o processo da declaração inicial do espólio, até ter o trâmite, né, que foi extrajudicial, então tramitou ali através de acordo, que era só ela e a mãe, e aí nós fizemos a inicial e no ano seguinte a final, de espólio, para poder fazer todo o desembaraço dos bens e direitos que tinham ficado para elas. Né? O outro caso, né, um dia depois da live que eu fiz, está no canal da AGE, né? Entrou em contato comigo um contador do estado de Goiás, que ele falou assim: Marco, eu preciso de ajuda para fazer um processo de inventário, né? Eu nunca fiz, eu queria saber. Aí ele pegou e começou a fazer uma descrição, né? Olha, isso. Falei: não, eu preciso do processo. Preciso de todo o processo, porque só esse resumo não diz nada. Como você não tem experiência, pode ser que tenha passado alguma coisa. E realmente, quando você pegou aquele processo, acho que eram 700 páginas de processo, era mais complexo do que ele estava falando. Por quê? Porque era um inventário dentro de outro inventário para fazer. O patriarca da família, ele faleceu de Covid. Vamos dizer, dia 20 do mês tal. 15 dias depois, o filho mais velho também faleceu de Covid. Ou seja, num espaço muito curto. E aí, o que os advogados fizeram? Bora juntar tudo no mesmo processo. E aí é que estava a dificuldade de você fazer. Por quê? Eu tenho que fazer toda a partilha, toda a distribuição dos bens do patriarca, tá? Do pai, tá? A pessoa que detinha todos os seus bens. Só que, além dos filhos vivos, dentro dessa divisão eu também tinha que distribuir para o espólio do filho mais velho, falecido. E aí eu fiz todo o processo, vamos distribuir tudo isso do patriarca para os seus herdeiros, inclusive o espólio do filho que veio a falecer. E depois tivemos que fazer o quê? O inventário e a partilha dos bens do espólio do filho falecido para os seus herdeiros. Então foi um trabalho aí de pelo menos 30 dias, estudando e analisando, né?
Então foi uma mentoria, na verdade, que o contador de Goiás ele contratou comigo. Todo dia nós ficávamos 1 hora, 1 hora e meia, lendo e relendo aquele processo e desenhando fluxos, fazendo um fluxograma, que olha, um geneograma, né? Vamos pegar todo mundo que tem direito aqui, vamos colocar uma estrutura familiar aqui, bora ver para onde vai, o que aconteceu. Ou seja, os filhos abriram mão da casa para a mãe, ou seja, 50% já era dela, o restante eles fizeram a doação disso, abriram mão da herança em função da mãe. O veículo ficou para um dos filhos, parte da fazenda, né? Aí cada um teve um percentual apropriado da fazenda, um percentual de cabeça de gado, né? E tudo isso você tem que analisar detalhadamente para que não haja erro no processo da transmissão. Graças a Deus já transitou em julgado, já foi acatado pela Receita Federal, já foi finalizado o processo e nós conseguimos resolver um problema, mas foi um trabalho bem... Para mim foi muito gostoso. A gente fala assim, foi um trabalhão. Para mim é gostoso. Trabalhar em imposto de renda eu gosto muito. Tá? Ainda mais quando você soluciona um problema, né? Soluciona aquele processo da pessoa que não sabe fazer, né? Então, pessoal, esse era o conteúdo de hoje, né? A declaração de espólio é um processo crucial para garantir a transição fiscal de bens e direitos de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. E é uma grande oportunidade de negócio. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Diz aqui se você já fez uma declaração final de espólio. Se você conhece o processo da declaração de espólio, né, que tem milhares de pessoas precisando do teu trabalho, enquanto contador especialista em imposto de renda. E eu tenho certeza que você, se especializando na área do imposto de renda, você ganha muito mais do que 10.000 todos os meses. Porque nós temos uma gama enorme de oportunidades com o imposto de renda. Não só a declaração anual. Tem muito mais do que isso, né?